glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Nossas mãos, nossas vidas estão de fato nas mãos do Senhor. Pastor Francisco, chegue aqui. Pastor Francisco é natural de Porto Murtinho, trabalhou muito tempo servindo a Marinha em Corumbá, foi morador, foi corumbaense durante muito tempo, né, pastor? É irmão do tio Braz, a gente chama tio Braz porque a gente já aprendeu chamando assim. Quando chegamos aqui na igreja, já era o tio Braz, né? Então, ele tem trabalhado na obra do Senhor por tanto tempo, tem a sua formação, e trabalhou na igreja metodista, depois na igreja batista, professor do seminário também metodista, onde ministrou aula, tem participado conosco da escola bíblica dominical. Ele vai falar um pouco mais sobre ele, seu ministério, sua família, mas ele sempre que tem vindo aqui, compartilha da palavra de Deus conosco, e ele não podia ir embora esse ano sem estar ministrando aos nossos corações. Pastor Francisco, é sempre uma honra recebê-lo, e eu acho que pela primeira vez eu vou ouvi-lo, né? Porque sempre que ele prega eu estou de férias, então é uma honra recebê-lo e que Deus o abençoe, amém? Irmãos queridos, a paz do Senhor. Eu sou feliz por estar aqui convosco e extraordinariamente estou quebrando a rotina das minhas férias, né? O pastor Ademir fez com que eu quebrasse o meu protocolo. Estou de férias, como diz o meu irmão Braz, né? Já estou aposentado já há uns 36 anos, mas estou saindo todo ano, ainda tenho direito às minhas férias, né? Estou feliz por estar com os irmãos aqui e participando aqui da escola dominical. Hoje, a escola dominical, se demorasse um pouco mais, eu ia sair dali falando em língua estranha, viu? Foi muito boa a escola, viu? Foi muito boa a escola, sabe? Duas escolas que eu participei aqui são escolas imperdíveis, né? Eu fui criado na escola dominical e ainda quando não estava na igreja batista, a fama que eu conheço, que já conhecia dos batistas, e que em duas coisas eles sempre se mostraram muito bons, eram referências. Meu pastor sempre falava a respeito dos batistas. Batista é bom porque, por causa da escola dominical, todos os batistas, pelo menos naquela época, não é? Eram alunos da escola dominical. E sempre que compareciam na minha igreja, eles sempre representaram muito bem a igreja batista. E por outro motivo, porque eram dizimistas. Batista é dizimista, dizia o meu pastor. Então isso aí, eu acabei batista. Depois que a igreja metodista me dispensou do ministério aos 70 anos, hoje já estou com 83, eu acabei sendo arrastado para a igreja batista, por conta de uma amizade de mais de 20 anos que eu tinha com um pastor. Trabalhávamos juntos em encontro de casais, e ele disse para mim: olha, a igreja metodista não precisa mais de você, vai me ajudar. E ele realmente estava passando uma dificuldade muito grande na igreja dele, e chegando lá eu vi que como membro, eu não poderia ajudá-lo. Com um membro ajudar um pastor assim em coisas particulares do seu ministério é quase impossível. Mas ele me disse, eu não disse nada a ele, mas ele me disse: olha, você não vai ficar aqui como membro da igreja. E eu falei: o metodista ser batista? Não tem problema. Passei pelo concílio, fui abraçado pelos batistas lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e desde então estou feliz, sou um feliz batista.
não tenho mais inveja dos batistas. Queridos, como eu estava dizendo para os irmãos, a escola dominical, durante esses 2 domingos, foi muito boa. Foram muito boas essas duas. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos um poema. Talvez você não sei se você se lembra de algum dia alguém ter lido um poema aqui para pregar sobre um poema. Mas hoje eu quero fazer isso. Eu também já fui poeta, né? Já fui poeta. Fiz muitas poesias para minha esposa. Quem são os casados aqui, por favor? Levante a mão, os casados. Isso. Agora eu vou perguntar para a esposa desses casados. Quantos desses já ofereceram uma poesia para você, irmã? Alguns desses maridos já fizeram poesia para a esposa? Suspende a mão aí, por favor. Só o pastor? Então é a profissão de pastor fazer poesia também para a esposa, né? Eu já fiz algumas para a Raquel. Ela não está aqui hoje porque não está bem de saúde. Mas eu quero compartilhar com vocês, nesta noite, um poema de um pastor famoso. Todo mundo o conhece. É o Salmo 90. Você poderia ler comigo? Nós temos pouco tempo, irmãos. E eu tinha alguma coisa mais para dizer, mas o nosso tempo não vai nos permitir hoje. Salmo 90 é talvez o poema mais antigo que a gente tem, o salmo mais antigo. Salmo é poesia e poema é a mesma coisa, né? Salmo 90 é talvez o salmo mais antigo, porque é de Moisés, né? Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Queridos, quando pensava nesse texto, eu me lembrei que no domingo passado, você deve estar lembrado que o pregador nos ofereceu uma receita de vida, tirada da Bíblia. Uma receita de vida que, aliás, não foi
obedecida à risca. E quando a gente faz alguma coisa, não obedece uma receita, o bolo não tem o mesmo sabor, não sai tão bom, porque não obedeceu à receita. Hoje temos uma outra receita. A gente sabe o que aconteceu com Sansão, né? Por quê? Porque a receita de vida que Deus havia dado a ele não foi obedecida. E às vezes muitas coisas ocorrem com a gente porque a gente não está obedecendo a receita, irmãos. Então é preciso, imagina, Deus dá uma receita para alguém e alguém não obedecer. Isso é coisa muito séria, irmãos. É muito séria. Já não basta lembrar do privilégio de receber receita de Deus para viver bem. Quem entende de vida é Deus, irmãos. Esse texto aqui, irmãos, talvez uma que eu conheça, é a primeira lição de teologia da Bíblia, que nos ensina, no primeiro ponto, quem é Deus. Ninguém pode viver bem, irmãos, senão, especialmente o cristão, se ele não conhecer quem é Deus. Não se pode viver bem se não se conhecer Deus. E a primeira lição desse texto é a gente procurar saber quem é Deus. A receita está dizendo aqui que nós precisamos conhecer primeiro quem é Deus. Depois precisamos entender que nós somos finitos, que o Deus é um Deus eterno e que nós somos finitos. E no terceiro lugar, temos que nos lembrar que nós somos mortais, nós vamos morrer. Eu me lembro que em uma certa ocasião, uma igreja que eu pastoreei tinha muita gente idosa, num lugar pobre, uma comunidade no Rio de Janeiro. Muita gente idosa. Eu fiquei imaginando o dia que alguém falecer aqui, pobre que somos aqui, vamos ter dificuldade em sepultar alguém. Então, fiz um grupo grande, entrei para um plano funerário para pagar uma quantia irrisória, por causa de um grupo grande. Mas houve alguém que ainda bateu na madeira, disse: vocês estão querendo que eu morra, estão fazendo planos para eu morrer. E era um dos oficiais da igreja, viu, irmãos? Bem, ele não entrou no plano. E sabe o que aconteceu? Foi o primeiro a morrer. Porque todos vamos morrer, irmãos. Você já esteve naquele restaurante que às vezes você entra lá, está todo mundo ocupado, ele deixa uma senha para você, um sinalzinho na mão, um alarme na mão. A hora que esvazia a sua mesa, o sinalzinho te chama. Cada um de nós tem um sinalzinho na mão, viu, irmãos? E um dia nós vamos ser chamados. A gente não sabe quanto, mas uma das coisas que esse texto diz aqui para a gente é que nós vamos morrer. Que a vida passa rapidamente, e o salmista diz: e nós voamos, é como um voo rápido, uma história curta. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, irmãos, é que o Salmo acaba com um clamor, com um pedido a Deus, que deve acompanhar cada um de nós, irmãos. Eu creio que está sempre faltando alguma coisa para a nossa vida. Nós somos seres incompletos, e Deus parece que já nos fez assim para a gente aprender a depender dEle. A gente não pode esquecer essas coisas. Então, queridos, que nos fala a respeito disso, irmão, não é um pregador como eu. Pregador, irmãos, o pregador pode falar no máximo
à inteligência e ao seu coração. É o máximo que a gente atinge. Agora, quando Deus mistura as suas palavras com a palavra do pregador, aí a palavra vai até a alma. Louvado seja Deus. E se alguém hoje for alcançado na alma, pode estar certo que não foi da parte do pregador. Foi Deus que falou com você essa noite. Que você precisa seguir a receita do bolo que Deus preparou para você. E sabe que quando Deus prepara coisa, Ele faz coisa boa. Tá? Eu sempre me pergunto, quando eu leio o livro de Gênesis, capítulo 2, diz assim que Deus viu que tudo que Ele havia feito era muito bom. Muito bom. Eu não sei o que é muito. Você já imaginou o que é muito bom para Deus? O salmista no Salmo 19 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eu conheço uma frase daquele Niemeyer, um dos projetistas aí de Brasília. Ele também gostava de astronomia, ele era um curioso. E quando observava o universo através do seu telescópio, uma vez ele disse: olha, o universo nos humilha. Por quê? Por causa da sua perfeição, por causa da sua beleza, por causa da sua ordem. Aliás, a palavra cosmos, que designa o orbe celeste, e que as mulheres conhecem muito bem, sabe, os cosméticos vêm exatamente disso, dessa beleza, é cópia dessa beleza que Deus criou. Então, quando a gente vê tudo isso, para isso é preciso olhar para o céu, é preciso ter vida de contemplativa, nesse atropelo que a gente vive da velocidade da comunicação. Hoje você tem pouco tempo para ter uma vida de contemplação. E muito do que se escreve na Bíblia é produto, não é da escola de teologia, não. No tempo nem tinha isso, mas é da vida contemplativa. É do coração voltado para Deus. É da alma interessada nas coisas de Deus. Por isso que se tem que ler a Bíblia, irmãos. Por isso que temos nos encher de Bíblia. Sabe? Encher de Bíblia. Bem, queridos, andando um pouco mais rápido aqui, porque o nosso tempo está passando. Então, essas 4 coisas, eu não sei se vou poder chegar até o fim delas, mas foi escrito por alguém que entendia bastante de vida. Você conhece a história de Moisés? Deve conhecer, né? Em que situação que ele nasceu, no meio de uma família corajosa, gente de qualidade. Moisés, Arão e Miriam foram os melhores da sua geração. Quando a gente lê Miqueias capítulo 6, Deus está cobrando aquela gente a história, o que ele havia feito para aquele povo, diz assim: olha, eu tirei vocês do Egito, com sinais e prodígios tremendos, e dei para vocês Moisés, Arão e Miriam. Como quem tivesse dado para ele o melhor daquela geração, os melhores homens. Moisés nasceu no meio dessa família. Teve muitos altos e baixos na sua vida. A gente sabe, os 40 anos, diz Estevão no capítulo 7 do livro de Atos, que ele é um homem poderoso em palavras e obras. E parece que queria fazer as coisas do jeito dele. Sabe, irmãos, as coisas, por mais inteligentes, superdotado que você seja, não é disso tanto que Deus precisa. Deus precisa que você entenda realmente essas coisas, mas que você aprenda a usá-la na dependência de Deus. 80 anos depois, Deus estava encontrando de novo com Moisés e disse para ele: você tem uma tarefa, botou uma tarefa. Ele disse assim:
eu não posso. Manda outro. Estava exatamente no ponto onde Deus poderia usá-lo, porque ele sabia que se Deus ia fazer alguma coisa através da sua vida, ele tinha que viver na dependência de Deus, ele tinha que conhecer a Deus. E esse é o primeiro ponto desse salmo. Esse é o primeiro ponto desse salmo. A gente tem que conhecer Deus. Quem conhece Deus vai ter sempre o que falar dele. Não precisa ser um bom pregador, não precisa ser um expositor reconhecido, não precisa ser um grande teólogo para trazer as pessoas para Jesus. Fazer como André que encontrou o seu companheiro e disse: olha, será que de Nazaré havia alguma coisa boa? Ele disse, ele não discutiu. Olha, sabe uma coisa? Vamos, vem e vê. Vem e vê. Hoje na escola dominical estivemos falando alguma coisa a respeito disso. Agora uma coisa é certa, quem conhece Deus vai ter sempre coisas para dizer, coisas boas e grandes para dizer a respeito dele. Por isso que temos que encher a nossa vida de Bíblia, buscar a Deus, entender a sua vontade, conhecê-lo de perto, conhecer os seus caminhos. Lá no Salmo 103, há um texto, um versículo que diz, olha, Deus revelou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Há duas coisas aqui distintas, diferentes, tremendamente diferentes. Uma coisa é conhecer os caminhos de Deus. Outra coisa é conhecer as suas obras. Outra coisa é conhecer as suas obras. Quanta gente que até admite a existência de Deus, pensa que conhecer a Deus é isso. Admite que Deus existe, que Ele deve ter criado realmente, porque a inteligência diz isso, que tem que haver uma força geradora de tudo, um poder gerador, alguém tem que ser feito essa coisa. Mas outra coisa é conhecê-lo de perto, conhecer os caminhos de Deus, como Moisés pediu ao Senhor. Mostra-me o teu caminho. Isso é conhecer a Deus, o estilo de Deus, o projeto de Deus, a receita de Deus para a sua vida. Isso é conhecer a Deus. E é o primeiro ponto, o ponto mais importante. Tu tens sido o nosso refúgio. Quando a gente lê isso, parece que Deus escolheu um lugar para esconder, para proteger, para esconder. Não, o refúgio é Ele mesmo. Tu tens sido o nosso refúgio. Isso é conhecer a Deus, é saber o seu lugar, o projeto de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, o que Ele pode fazer, o que está fazendo, o que vai fazer, como Ele vai fazer. Moisés teve que aprender isso depois dos 80 anos. A gente pode até conjecturar que Moisés perdeu tempo da sua vida, mas olha, foi uma escola para ele. Tem gente que aprende com facilidade, mas tem outros, irmãos, vocês conhecem a história de Paulo. Paulo já havia visto tudo, já havia sido consentido na morte do testemunha, que morreu orando por ele, e não mudou de vida, não mudou de vida. Eu creio que ele precisava realmente bater de frente com Jesus. Eu estava, há muitos anos atrás, estava preparando para fazer uma cirurgia, e precisei fazer catéter, parece que é catéter. E um companheiro me disse assim, rapaz, ele já havia feito isso, é melhor bater de frente com uma carreta. É melhor bater de frente com uma carreta, ele me disse. Meu Deus do céu, eu fiquei apavorado. Mas não era nada disso. Não era nada disso. Né? Mas tem gente que precisa bater de frente.
não com uma carreta, mas com Jesus. Sabe, ir lá no chão, rastejar, como Deus fez com Paulo. Tem gente que é assim, mas Deus é paciente, Ele vai fazer. Espere. Moisés está dizendo que na sua época o tempo de média era 70, 80 anos. Nessa época aqui, irmãos, ele já devia estar quase com 120 anos, chegando no fim da sua caminhada. Parece, alguns estudiosos pensam que ele escreveu isso aqui depois do resultado de Números 20, onde o povo murmurou mais uma vez, onde ele pecou e disse que ele não ia mais entrar na terra prometida, onde Arão havia morrido, onde Miriam havia morrido. Então o desastre, parece que ele estava lá embaixo. A gente não pode dizer que Moisés estava depressivo, que não dá para, nem a astrologia pode admitir isso, irmãos. Mas ele estava, se foi realmente essa época, ele tinha muita razão para admitir o que ele está admitindo hoje. Olha, o Senhor nos leva como corrente d'água. Nós somos finitos, não vamos durar muito. Temos que aproveitar as oportunidades. A vida passa rapidamente e nós voamos. É um conto ligeiro, sabe? Eu, às vezes, quando olho minhas fotografias, um dia desse, eu estava olhando as fotografias dos anos 70, 60, 70, e não acreditei quando vi que eu era bonito. Ainda bem que eu não me achava bonito, porque senão ia ser um estrago, viu, irmãos? Mas o tempo é assim mesmo. O tempo passa rapidamente, nós mudamos. Então, as primeiras duas coisas da nossa vida que precisamos entender, precisamos conhecer a Deus, quem Ele é, como Ele trata a gente, o que Ele é para nós, se Ele é o nosso refúgio, o nosso esconderijo, o nosso castelo forte. E a outra coisa que precisamos entender também, nós aqui, somos finitos. Que não adianta ser chato, viu, irmãos? Eu não estou dizendo que aqui tem gente chata, acho que não tem ninguém chato aqui, eu não conheço ninguém chato aqui na igreja. Mas tem irmão por aí em outras igrejas que são muito chatos, viu, irmãos? É difícil viver perto de certos irmãos. Daqui eu não sei, né? Mas em outras igrejas tem. Deixa de ser chato, irmãos. A vida está... Você está envelhecendo. Sabe, uma das coisas muito difíceis, às vezes, de suportar, irmãos, é um velho enjoado. Chato, azedo. Tudo é só no tempo dele que era bom. Hoje não serve mais para nada. Hoje não, o tempo dele sim. Sabe? É impaciente, irmãos. Não, deixa de ser chato, irmãos. Adoça a tua vida. Vem para perto de Jesus. Vem aprender coisas boas, irmãos, alegre. Sabe? Tem marido que é chato também, viu, irmãos? Quando namorava a esposa, quando a mocinha só vivia amassada. Hoje, o beijinho é só bitoca. Vivia beijando, sabe? Vivia escondido, mas beijava. Irmãos, a vida vai passando, aproveite com alegria, entenda a vontade de Deus, aproveite o seu tempo, porque a vida vai passar. Vai fazendo as coisas que você tem que fazer, entenda o que Deus quer para a sua vida. A terceira coisa, irmãos. Bem, primeiro, conhecer a Deus. A segunda coisa é entender que você é finito, que você não vai durar para sempre. E a terceira coisa que você precisa fazer é cuidar dos seus pecados. A Bíblia diz aqui, lembra, Moisés lembra, os nossos pecados ocultos, o Senhor
nos revelou, nos mostrou claramente, ficou muito claro. O Senhor colocou os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Todo mundo ficou sabendo. E nós, irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado com os nossos tratados pecados ocultos. A Bíblia diz que pecado gera morte, o salário do pecado é a morte. A gente precisa resolver isso. Às vezes não são coisas escandalosas, claro. Não são coisas escandalosas, mas às vezes são coisas veladas. Temos preconceito. Eu fico às vezes me lembrando, irmão, que eu também gosto do Zap. E gosto muito do assunto política. E o que eu recebo de vídeo aí, meu Deus do céu. Mas às vezes a gente fica pensando, será que a gente tem esperança que Deus é poderoso para salvar esses nossos inimigos políticos? Que tal se um deles entra aqui pela Igreja Batista de Tarumã, entra de repente um casal, um homem importante desse, o que a gente vai fazer com ele? Vai abraçá-lo? Vai dar boas-vindas? Vai ficar alegre com a presença dele? São coisas ocultas, irmãos, preconceitos, sabe? E às vezes a gente diz assim, olha, o dele está guardado, fique tranquilo, Deus está no... Ainda bota Deus no meio. Deus está no controle. Deus está no controle. O que dele está guardado. Então, irmãos, às vezes são pecados revestidos de religiosidade. Eu não gosto dos pentecostais, eu não gosto dos adventistas, eu não gosto, enfim, às vezes não gosto dos católicos. Isso é um pecado, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Eu não sei como, mas ele diz que, se ele diz, é possível. Se ele disse que nós temos que amar, é porque isso é possível, que a gente não pode fazer diferença. Hoje nós lemos um texto aqui do livro de Romanos, capítulo 12, que diz que a gente não podemos nos considerar mais do que nós somos. Que temos que considerar os outros melhores, superiores a nós mesmos. Deus nos ajude, irmãos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós temos que cuidar muito bem disso. Hoje é um dia que, se a gente celebra a ceia, temos que chegar à mesa do Senhor com esse assunto resolvido. Temos que resolver esse assunto hoje, antes de sair do culto, irmãos. Temos que resolver isso, porque isso é a receita de vida, de uma vida com propósito que estamos recebendo hoje. Se não bastou aquela receita do domingo passado, a receita para a vida de sanção, essa aqui veio para reforçar. Nós precisamos resolver isso hoje, antes de sair do culto. E irmãos, pulando, a gente podia continuar, mas para terminar aqui um quarto ponto, que não pode faltar na nossa vida, nem agora, nem sempre. Os versículos 13 a 17, presta atenção, vou ler, irmão, para você. Deste salmo, diz assim, volta-te para nós, Senhor, até quando? Isso aí é o que, irmãos? É clamor. Nós não podemos deixar de clamar, porque precisamos disso. Volta-te, Senhor, tem compaixão dos teus servos. E Deus tem misericórdia, irmãos, conte com isso. Conte com isso. Sacia-nos de madrugada, satisfaça-nos desde cedo com tua benignidade, para que a gente venha com alegria cantando. Viu, irmãos? Para a gente não ter preocupação, não ter temores. Alegra-nos, compensa-nos, a gente poderia dizer. Compensa, Moisés estava cobrando isso de Deus, clamando, porque o povo sofreu muito. Foi talvez
o maior cortejo fúnebre, presta atenção, o maior cortejo fúnebre da história foi esse cortejo que Moisés escoltou, conduziu durante 40 anos. Deus disse para ele: toda essa geração vai morrer. E ele ali, caminhando com aquele povo que ia morrendo, e morrendo cada dia, e morrendo, e foi um cortejo, foi triste, irmãos, para um homem de Deus. Foi muito triste a vida desse homem. Ele precisava realmente estar satisfeito cada dia que se levantasse para continuar caminhando. Alegra-nos por tantos dias, a gente poderia dizer, compensa-nos, Senhor, pelos dias que o Senhor nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Você precisa pensar também na vida dos seus filhos. Que receita, que exemplo você vai dar para teus filhos? Seus filhos já te viram algum dia, por exemplo, orando lá de joelhos, chorando e clamando? Quantas vezes ele já viu isso? São exemplos, irmãos. São exemplos que a gente precisa deixar, de gente que confia em Deus, que pede ajuda, que clama, que ora, que busca, que confessa essas coisas, que conta essas histórias lá na nossa cozinha, ou na sala, no sofá da sala, ou no quintal da casa. Precisamos contar isso. Precisamos terminar a nossa vida com alegria. Alegra-nos por tantos dias quanto nos afligiste, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Não estranhe as adversidades, irmãos, porque elas vêm para melhorar a nossa vida. Deus não dá dificuldade para piorar a sua vida, não, irmãos. As dificuldades sempre vêm para melhorar, para tratar melhor do nosso ego, muitas vezes, do nosso egoísmo. Alegra-nos pelos anos que nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Que bom, irmãos, a gente deixar essa lembrança para a vida dos nossos filhos. O exemplo de fé, o exemplo de vida de adorador, seja sobre nós. E por fim, irmãos, Deus nos abençoe para que a gente clame, termine a nossa vida clamando. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos, confirma a obra das nossas mãos. O meu pai morreu lendo Bíblia. Descansou, chegou lá para descansar um pouquinho, enquanto a minha madrasta preparava o almoço. Lendo a Bíblia, quando fui preparar o almoço, ele já tinha ido almoçar em outro lugar. Você já viu Gênesis 49? Eu acho aquilo ali uma coisa maravilhosa. Um pai de família morrer profetizando sobre a vida dos seus filhos. E coisas que aconteceram depois. Deus nos abençoe, irmãos, para que a gente, em cima daquela receita do domingo passado, a gente leve essa receita de vida, para que a nossa vida possa realmente ter sentido, ter significado, aproveitarmos a vida e vivermos uma vida com propósito. Amém, irmãos? Amém? Amém? Deus abençoe, querido. Obrigado, pastor Jonias. Obrigado, pastor Francisco. Deus abençoe. Que os seus dias aqui ainda se prolonguem um pouco para ficar com a gente um pouco mais, né? E na nossa IBD tem contribuído bastante para que a IBD fique boa, né? Então vamos
Vamos continuar agradecendo e obrigado mesmo. Oremos por ele, pela sua esposa, pela sua família. Nós participaremos da ceia do Senhor, a equipe de louvor chega aqui do nosso lado.